Interessante que há uma similaridade, então, entre o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel. Bom, similaridade também tem, Renato, na profecia de Daniel 8, que fala do bode, do carneiro e do bode. Depois vocês podem ler lá na Bíblia de vocês. E nós vamos abordar esse assunto hoje, porque esse assunto já foi discutido entre estudiosos, teólogos, né, pessoas que estudam a escatologia assim como nós. Já foi trazido aí a algumas mídias, mas nem todos sabem do assunto que nós vamos falar, que é a semelhança entre a profecia descrita no livro de Daniel e do acontecimento do atentado do 11 de setembro das Torres Gêmeas. Tem muitos pontos, a gente começou o programa já falando de se atentarmos aí aos detalhes, né? E é isso que nós vamos fazer agora, nos atentar a alguns detalhes que chamam muita atenção, né? Por ter pontos ali de terem uma coincidência ou também deixarem de ser uma coincidência, nós vamos avaliar isso aqui juntos, e vocês também. Então a gente vai trazer para você, eu gostaria que você lesse a profecia de Daniel 8, para a gente poder discutir isso aqui, né? Conforme você vai lendo, a gente faz um time e a gente discute esses pontos aí. Ok, então a gente vai ler aqui Daniel 8, dos versículos 1 ao 7, certo? No versículo 1 começa assim: No terceiro ano do reinado de Belzazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao rio, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Segura aí, vamos lá. A gente aqui não está tentando levar os nossos pensadores a nenhuma opinião formada entre nós, tá? E sim a um questionamento, né? Vamos expor os fatos, as semelhanças dos mesmos, e aí cada um vai chegar ao seu denominador comum. Cada um tem o seu questionamento aí. Mas a profecia fala de um profeta que se viu junto a um rio, tá? E eis que esse profeta ergueu os olhos para observar um carneiro que tinha 2 chifres, sendo que um dos chifres era maior que o outro, e o maior chifre foi feito primeiro que o menor. É isso que está escrito na profecia. Onde entra a semelhança com o atentado das Torres Gêmeas? Costello Watson, explicarei agora. As Torres Gêmeas estavam situadas próximos ao rio Hudson. O profeta fala que ele também estava junto ao rio. O profeta descreve que ele ergue os olhos para ver o carneiro. Você estando, né, no nível da rua para você ver para você ver ali as Torres Gêmeas, elas já tinham um tamanho de destaque, eram arranha-céus, os maiores que tinham, né, na época. Então é óbvio que você tem que erguer os olhos para observar aquelas 2 torres. Fala também de que do carneiro, da figura do carneiro, o Costello Watson já leu aí que no sonho de Daniel, os animais representam nações. Então assim, a figura de um animal está representada ali literalmente com um império, com uma nação, com um país. E o carneiro também não deixa para trás. O carneiro ele está ali sendo representado pela maior potência mundial que nós temos hoje, que é os Estados Unidos da América, né? Os chifres são as 2 torres. Dá-se a entender que são, tá? Não estamos afirmando, mas dá a entender que são as 2 torres. Curioso é que fala que há uma distinção de tamanho entre os chifres. E as 2 torres também possuíam uma torre que era maior que a outra. As coincidências não param aí, porque diz que uma torre, a maior, no caso, quer dizer, o chifre maior, ele foi
posto primeiro que o menor. Cresceu depois. Cresceu depois. E exatamente a maior torre, elas não foram construídas simultaneamente, assim, de uma maneira sincronizada, vamos colocar dessa forma. A menor torre, ela se finalizou primeiro. E a maior torre, ela se concretizou depois, posteriormente. Até nisso, há uma incrível aí, similaridade com a profecia. Continua, Costa, por favor. Observei o carneiro enquanto ele avançava, para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguiu resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Só um segundo, por favor, Costa. Bom, aí está o profeta fala de uma projeção deste animal e que os outros animais não conseguiam acompanhá-lo. Né? Nós sabemos que as torres gêmeas eram muito mais que duas torres, duas edificações. Elas representavam, tá, todo o sistema financeiro, né? Um monopólio econômico americano. E isso tinha uma predominância ali entre os demais países. Você vê que o dólar é uma moeda muito forte. Né? Hoje temos outras moedas, tem o euro, né? Mas assim, ainda hoje o dólar é uma moeda muito forte. A economia americana ainda é uma predominância. Pode continuar, por favor. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro, de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do rio, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo-o e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele, e o bode derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Bom, o profeta descreve um bode na condição de ir ao encontro do carneiro e atingi-lo com grande impacto. Detalhe, sempre se atentarmos aos detalhes. O profeta descreve que o bode vinha sem tocar o chão, muito semelhante a uma aeronave sobrevoando. Fala que esse bode se chocou contra o carneiro e lhe quebrou os 2 chifres. E as 2 torres, lamentavelmente, né, ao custo de milhares de vidas de pessoas, vieram ao chão no dia 11 de setembro. E também fala sobre um chifre de destaque entre os olhos deste bode. Cóssula, pergunta a você e aos nossos pensadores. Quando nós observamos uma aeronave de frente, o que nos chama a atenção, de frente, tá? Não de lado, de frente. Você vê logo em destaque o bico da aeronave e as 2 turbinas. Tá? Isso para um profeta, para um homem daquela época, como que ele poderia descrever? Não melhor da maneira como o profeta Daniel descreveu. Um bode, né, com um chifre predominante, avançando, ou seja, em destaque, no meio de 2 olhos. Por fim, a profecia fala que este carneiro foi esmagado, ele foi pisoteado, sofreu um golpe. E a gente analisando um golpe de pisotear, para se pisotear, né? Ele vem de cima para baixo. As torres foram implodidas não, elas foram, elas caíram, né? De cima para baixo. Como você falou que a pedra vai golpear lá os pés da estátua, né? No sonho lá de Nabucodonosor. Os pés é a base, né? As torres foram atingidas bem ali na base. Ou seja, tem muita coisa que merece aí um segundo pensamento, né? Uma segunda opinião, uma reflexão maior. Daniel, além dessa profecia,
tem muitas coisas no livro dele, tem muitas outras profecias que ele também já previu. Uma delas é o surgimento do Messias, Jesus Cristo. Tá? Nas 70 semanas de Daniel, ele previu ali que haveria um Messias. Ele dá detalhes sobre o nascimento de Jesus Cristo, daquela época. E essa profecia já se cumpriu. E também ele prevê ali o surgimento do anticristo, no período dessas 70 semanas aí. Mas esse assunto, meu caro Costola Watson, ficará para a nossa próxima abordagem, a nossa próxima viagem, nosso próximo episódio do Como Ecos. vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Né? Deixa aí uma crítica, uma sugestão, um pedido de oração, um elogio. Vai ter musiquinha? Aquilo que tocar no seu coração. Sim, sim. Não esqueçam aí no final, no encerramento do vídeo, de aqueles que chegaram até o final, deixar no comentário aí qual a música que tocou no final, né? Não, é um enigma, né? Vamos ver. Não vamos dar pista não vamos dar nenhuma pista. Nem eu sei qual a música que vai tocar. Mas enfim, não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus. Venha ser éticos, vocês também. E até mais. Até mais, até breve. Tchau, tchau.